Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar de mangá. Sim, depois de um longo tempo sem falar de mangás, vamos falar de um hoje. E esse é um lançamento recente da editora JBC, que inclusive tem review lá no meu Instagram, como boa parte do que eu falo aqui. Mas esse eu acho que ele vale essa menção, porque posteriormente eu quero também falar do anime e da light novel que deu origem. Eu tô falando do mangá de Overlord, que foi lançado pela JBC, como eu já disse, no mês passado, janeiro. Essa parte eu não tinha dito, eu tinha dito só a primeira, né? Ele foi lançado em janeiro. A light novel foi lançada há alguns anos atrás, eu acho que cerca de 2 anos atrás mais ou menos. Foi lançado em torno de 2018 para 2019. E o anime, ele também tá disponível no Brasil, as 3 temporadas que já saíram, tá? Todas dubladas em português. O anime tá disponível na Funimation. Já tô deixando isso logo de cara aqui pra vocês como um primeiro início. A light novel, eu vou dar um adendo aqui, uma introdução rápida da light novel, etc. Pra gente situar tudo e eu conseguir falar melhor do mangá. Sempre focando que esse podcast ele é voltado pro mangá. Eu vou falar da light novel em outro podcast e do anime em outro. Eu vou dividir Overlord dessa forma, porque pra mim fica melhor, fica mais fácil, eu não dou entradas desnecessárias em alguns pontos, tá? Mas vale mencionar que o Kugane Maruyama, né? Desculpa, tô falando tudo errado. O Kugane Maruyama é o criador da obra, criou a light novel, etc, com a arte do Sobin, a light novel, e no mangá ele também assina, tá, mas ele assina como criador. Tem outro roteirista que eu tô olhando pelo My Anime List. O My Anime List não descreve o outro roteirista, que é o roteirista que faz a adaptação em mangá. Mas sim, ele descreve apenas o desenhista, que é o Fugin Miyama. Beleza? Vale mencionar que sim, o roteiro de todos eles gira da mesma forma, tá? Que é o Momonga. No último dia do Yggdrasil, que é um MMORPG que ele joga. Ele fica no MMO até o horário que é pro MMO fechar. Porém, o MMO não fecha. O jogo não fecha. Na verdade, estranhamente, eu tô me embananando todo aqui nesse começo. Porque é meio difícil explicar isso de forma geral. Mas o jogo, ele fecha e não fecha. Porque o Mobonga tá lá, dá o horário, ele acha que ele vai ser desconectado. Só que misteriosamente os NPCs começam a agir como pessoas normais, não como NPCs, e tudo muda dentro do jogo. Então ele tenta descobrir o que aconteceu, e essa aventura vai ser basicamente para descobrir o que aconteceu, descobrir se existem outras pessoas que jogavam esse RPG que ele jogava, que também ficaram presas, e para isso ele vai tentando desbravar esse mundo novo, porque é tudo muito diferente do que ele conhecia, tudo muito novo, vamos colocar dessa forma repetida. Então, a ideia é basicamente a mesma nas 3 versões, o que muda é como cada uma delas faz. E como o foco aqui é um mangá, eu vou explicar basicamente como o mangá faz, porque eu quero primeiramente deixar muito claro. O primeiro volume do mangá adapta a primeira novel, de uma forma muito resumida, e eu já tinha achado isso estranho, porque quando eu li o final do primeiro volume me soou muito semelhante com o final da primeira novel, e eu lembrei muito vagamente. E antes de gravar esse podcast eu dei uma olhada novamente, né, porque eu já tinha lido a novel faz um tempo, até irei relê-la. Eu dei uma olhada muito assim rápida e eu percebi que sim, é a mesma coisa. Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler pra você que não leu nenhuma das 2 versões, mas o final é semelhante. De ambas, termina da mesma forma, o primeiro volume do mangá e a primeira light novel. Já a segunda, como não saiu ainda a segunda light novel aqui no Brasil, só o segundo volume do mangá, eu não sei dizer se ele adapta a segunda light novel inteira, mas eu tenho, talvez possa ser que sim. Mas é isso que é interessante, porque o mangá ele toma muitas liberdades de tornar tudo mais dinâmico, o que é muito bom. Porque você realmente se pega além do mangá e quando você vê, você basicamente terminou ele em questão de minutos. Ele é muito ágil, o autor ele consegue dar um ritmo muito característico de mangá mesmo pra série. Não fica aquele negócio meio arrastado, meio de nossa, ele tá tentando explicar tudo que a light novel te explicou. Não, ele realmente tenta fazer a sua versão do Overlord e isso funciona muito bem. Porque a gente consegue ter momentos icônicos, né, como a cena que ele percebe que tudo mudou, como a cena que ele reúne os guardiões todos juntos, a cena que
a cena do final, né, que é quando os guardiões estão conversando, né, estão conversando Demiurge, Albedo, o Sebas, etc, estão todos conversando, a Sheltier, estão todos conversando e eles entram num consenso do que eles querem fazer pro Lord Momonga. O momento que o Lord Momonga se define como Aizen, né, que é o nome da guilda deles, o Aizen é o Go-On, e isso é muito bacana, funciona muito bem, a cena toda, alguns momentos icônicos realmente da primeira novel, eles estão presentes, só que no seu próprio ritmo e de uma maneira que se torna mais simples e mais fácil, vamos colocar assim, para funcionar dentro de uma narrativa mangá, sem ter muita explicação, sem ter muitos porquês. Ela basicamente vai e segue de uma maneira linear, de uma maneira que é funcional e é extremamente divertida. Não vou nem mentir e falar, nossa, é chato. Isso falando do primeiro volume. O segundo é ainda mais da hora, porque é quando aparecem os vilões e os evils, né, os vilões ali do rolê. E é bem interessante a forma como a história se desenvolve no segundo volume. Porque a gente vê o Momonga indo, conhecendo guildas dentro daquele universo. A gente começa a ver que existem realmente gente ali que tá nas más intenções. E a forma como isso se desenvolve, inclusive surge um clã de hamsters ninjas. E eu fiquei tipo, uau, como isso funciona? E é muito legal. É realmente um negócio que você olha e fala, vale a pena ler. E ele termina com um cliffhanger bem interessante pra você querer ler o volume seguinte, né? Porque, de certa forma, as peças ali estão se encaixando. O pessoal que ele tinha visto na palha aconteceu um negócio X. E tudo ali se encaixa de uma maneira que você realmente fica tentado e curioso pra ver o que vai vir a seguir. No primeiro, você fica curioso com o final. E a dica que eu dou pra você aqui é essa. Lê o mangá, mas depois vai ler a Light Novel. Porque quando você termina o primeiro volume da Light Novel, você vai terminar com o mesmo cliffhanger do primeiro volume do mangá. E você vai ficar tão curioso quanto você ficaria no mangá. Porque funciona. Entendeu? É uma adaptação que ela funciona e você percebe basicamente que o Kugane, ele dá essa liberdade pro autor ir lá e fazer da maneira que ele acha mais tranquila, da maneira que ele acha que vai funcionar melhor numa adaptação em mangá. Porque sim, mangás e light novels não funcionam da mesma forma. Isso é sempre bom a gente lembrar. Apesar que eu sei que quem tá ouvindo isso deve ter essa noção que livre filme não funciona, né? Então a mesma coisa vale para light novel e mangá. Mesmo que a ideia da light novel em si seja funcionar de uma maneira simples, seja ser uma leitura fácil de gestão, ainda assim o mangá ele vai ter uma escrita mais dinâmica, ele precisa pegar tudo aquilo que foi verbalizado em frase e tornar em imagem, tornar em ritmo narrativo através das imagens. Então, para isso funcionar, é necessariamente preciso que realmente tenhamos isso. Então, tem muitos momentos que são muito bem transpostos do papel livro para o papel mangá, tá? Então, assim, até o presente momento, como eu disse, a gente tem 2 volumes aqui, eu não consigo nem ficar me estendendo muito, porque eu tenho essa regra de não querer te dar spoiler do que rola. Ah, mas eu já vi o anime. Sim, se você já viu o anime, você sabe tudo que rola, até alguns volumes à frente. Mas, se você viu e fala assim, mas eu quero conhecer um pouco mais, vai pro mangá. O mangá é bem legal. Um ponto que eu acho legal também dar uma destacada é que no volume 1 tem um capítulo exclusivo de light novel, tá? E no volume 2 a gente tem uma entrevista, né, dos autores aí, do Sobin e do Kugane e do Fugin e do roteirista do mangá. A gente tem essa entrevista deles, né, conversando sobre a obra de forma geral. Do primeiro volume, eu até vou puxar um texto que tem no The Raposos referente ao dia que o Kugane ficou putaço, porque pegaram uma light novel especial que era pro anime, e foi o período que ele realmente tinha pensado em abandonar a obra, etc. E falar que isso também se aplica a esse capítulo, por exemplo, porque esse é um capítulo que ele é exclusivo do mangá, é um capítulo especial. Então, por ele ser um capítulo especial, é bom que a gente tenha essa noção de que, putz, ele funciona aqui. Ele funciona como um presente pra você que vai lá e lê o mangá inteiro e no final tem lá aquele capítulozinho extra de novel pra você conhecer um pouco melhor como funciona a própria narrativa do Maruyama. E isso é legal, isso funciona. Inclusive tem alguns esboços dos desenhos do Sobin, esboços, né? Que aquela arte do Sobin é maravilhosa, gente, que arte linda. Eu sentiria o peso que o Miyama sente aqui na hora de fazer os desenhos, cara, porque é um peso altíssimo quando você parar pra pensar que você vai desenhar algo e a sua base é basicamente o desenho, que é uma obra de arte.
Mas assim, a arte funciona muito bem, ela é muito boa pra contar a história, o roteiro ajuda muito. E assim, sem medo de ser feliz, eu tenho que admitir que eu gosto de Overlord. Eu acho Overlord uma obra legal. Uma obra não maravilhosa, mas é uma obra que ela tem um propósito. Ela não é que nem muitos isekais que ele existe. O protagonista só sola porque sim. Aqui ela existe. O nosso protagonista ele é um adulto, até onde eu entenda de toda a narrativa que foi apresentada. Ele é um adulto, assalariado. E ele fica preso no mundo que teoricamente não era pra ele ficar preso. Isso que é o mais bizarro. Ele não era pra ele ficar preso e ele fica. E ele tá tentando, primeiramente, encontrar gente que, tal qual ele, está presa lá dentro. E ao mesmo tempo que ele tá tentando fazer isso, ele tá tentando descobrir um jeito de sair dali. Porque ficar preso o resto da vida dele não rola. Então, isso é interessante de se ver. A forma como a narrativa se desenvolve também é interessante. E os personagens que acompanham ele são extremamente ótimos, né? Eu gosto, particularmente falando, eu gosto de todos. Eu gosto do Demiurge, eu gosto do Sebas, eu gosto da Shelltear. Até Shelltear eu gosto, e olha que eu acho ela meio irritante. Os irmãos, né, os gêmeos. Eu gosto dos dois, que agora eu não vou lembrar o nome deles, mas eu gosto dos dois. Eu gosto da Albedo. E a Albedo, pra mim, pelo menos por esses primeiros volumes, eu não acho que ela é um personagem que só tá ali pra ser o fanservice punheta do jovem. Ela realmente é uma personagem que ela tem um potencial muito da hora. Não por menos ela é a guardiã, né? Ela literalmente é a mina que tá ali cuidando acima dos donos ali dos guarda-costas de andar. Então ela é uma personagem que funciona muito bem ao meu ponto de vista. Óbvio que eu não tô pegando meu conhecimento de causa de 2 volumes de mangá e 1 volume de light novel. 4 episódios do anime, porque eu tô vendo anime a contar gotas. Mas é uma personagem que eu gosto do estilão do Demiurge, tá ligado? De ser um demonião. E de um demonião que você olha e fala, mano, será que tem alguma coisa ali? Ele é bem interessante. O Sebas também, apesar de tudo, ele parece pra mim ser um personagem bem interessante. Então assim, não tem como olhar e falar, nossa, eu não gosto de todos os personagens que foram me apresentados até aqui. Até os secundários, pra mim, eles têm um charme muito grande. E isso é legal. Isso pra mim é muito bom e funciona. Tá? Sendo bem honesto, é uma obra que eu, particularmente falando, isso eu tô sempre usando particularmente aqui nessa parte, pra ficar bem claro. Eu, Paulo Raposo, gosto de Overlord. Não acho um masterpiece. Dificilmente vai ser pra eu achar. Mas ele é um mangá, é uma obra de forma geral que funciona bem pra mim. Pode ter 500 mil problemas, posso sentar com calma, depois se eu for puxar, vou achar N problemas, mas é uma obra que pra mim ela entretém, ela é divertida e vale a pena ser conferida. Ah, eu nunca conferi Overlord, se porventura você é um desses, dá uma chance, principalmente pro mangá, vá, aproveita que tem na Amazon, tem na Japorama, é uma obra fácil de você achar, especialmente pelo preço atual de capa. Investe primeiramente no mangá, que eu acho que é uma leitura mais simples, mais fácil de ser digerida. Depois você vai pra light novel, porque a light novel, querendo ou não, ela é um pouco mais robusta, ela já vai ter mais informações, etc. Então, mas aí fica a critério, você quer ir pro mangá ou você quer ir pra light novel. A light novel eu vou falar com calma depois que eu reler, obviamente. Mas do mangá que eu tenho pra dizer é que é uma obra muito gostosa de ler, é uma obra que eu realmente gostei bastante e eu recomendo. Até porque se eu não recomendasse, eu não estaria fazendo podcast, né? Tá? Lembrando sempre que até o momento tem 2 volumes. Eu acredito que os próximos, como a JBC está lançando em blocos, os próximos devem surgir aí ao longo deste ano. Mas é uma obra que pra esse primeiro momento, pra você dar uma lapada só, aquele obra pra você sentar uma tarde de matar numa lapada só, Overlord é a pedida. Beleza? E agora vamos pros recadinhos de sempre. Primeiramente, lembrando vocês que esse episódio tá saindo numa quarta, eu não tive episódio essa segunda. Por tabela, semana que vem tem episódios normais. Yay! Talvez tenha algumas surpresas aí, quem sabe. A gente tá chegando no episódio 50, tem que começar a ter surpresas. Mas, sempre dizendo, indique pro coleguinha. Se cada uma pessoa indicar pra um amiguinho, a gente vai ter um público que vai aumentar cada vez mais. Indica aquele episódio que você gosta mais, que aí seu amigo já vem, já conhece, já vê como que tá funcionando. Beleza? Lembrando também, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, o Anchor, que é o nosso principal agregador. Estamos em todos esses cantos e mais alguns outros.
para você ir lá, conferir e ver o melhor local para você acompanhar, certo? O Comentando, ele é um podcast semanal com média de 2 a 3 episódios. Quando são 2 episódios, quartas e sextas. 3 episódios, segunda, quarta e sexta. A média não passa muito de 30 minutos. Há raros episódios que estouram isso. Tá, mas pode ser que tenha alguns que vão estourar, especialmente porque vem algumas coisas bem interessantes ao longo desse ano pro podcast. Tá? Lembrando que sim, teremos mais podcasts assim, soltos, etc. Eu sei que eu me perco muito às vezes. Me perco não, né? Dou umas travadas às vezes muito hard. Mas é basicamente um pouco que é meu mesmo, assim, de às vezes ficar pensando, putz, como é que eu vou falar isso, como é que eu vou falar aquilo. E não é nem tanta insegurança, é mais realmente essa mania minha de uau, tá? Mas não desistam de mim, venham acompanhando, como eu disse, Overlord terá mais podcasts por aqui, sim, porque é uma obra que eu razoavelmente, por ser uma obra que eu já tenho esse gosto, eu acho que vai ficar legal falar mais da obra, tentar expandir um pouco mais a lore disso e tudo mais. Tá bom? Gente, por hora é isso, um abraço e nós fomos!